Meus amados irmãos, nós vamos começar a nossa viagem aqui, abrindo a palavra no no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 39. Eu vou fazer a leitura e vou até o 46 e depois a gente continua. Então, como todos sabem, né, o mundo cristão celebrou a Páscoa no último domingo, dia 14. Celebramos a morte e a ressurreição de Cristo no domingo. E isso vem já de uma longa data, desde o princípio, quando Deus ordena os hebreus, ali na saída do Egito, celebrar a Páscoa. Então, essa Páscoa que nós celebramos, ela tem a sua origem lá no Egito, lá quando os hebreus celebram a Páscoa no deserto. Eu quero começar dizendo, então, Lucas 22, 39 diz assim: E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Eu vou voltar para o versículo 14. Chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Meus amados, a origem da Páscoa, ela vem lá do deserto, como eu falei, quando o povo hebreu está para sair do Egito, o Senhor chama Moisés e diz para que ele celebre a Páscoa e dá a ele todas as orientações como deveria ser celebrada, no dia que deveria ser celebrada, da maneira como deveria ser celebrada. E essa Páscoa vem sendo celebrada pelos judeus até então, quando Jesus está celebrando esta Páscoa. A Páscoa era celebrada por todos os judeus acima de 12 anos. Eles iam a Jerusalém celebrar a Páscoa. A palavra Páscoa vem do hebreu Pessah, e Pessah quer dizer passagem. E ela era antecedida por uma celebração durante 7 dias, que era chamada Festa dos Pães Asmos, ou Ázimos, como está lá. Então, os ingredientes dessa Páscoa eram o cordeiro, o vinho, as ervas amargas e os pães asmos. Então, ali era sacrificado um cordeiro, e o sangue desse cordeiro era utilizado para passar nos umbrais das portas, porque passaria o anjo da morte, e nas casas onde houvesse sangue nos umbrais, o anjo passaria sobre as casas. Daí vem a palavra over Pessah, que é sobre a passagem por cima. Então, o anjo, quando via o sangue, ele passou por sobre a casa dos hebreus e foi diretamente ao Egito, onde morreram
todos os primogênitos. Ali, o que acontece aqui, então, os judeus vêm celebrando esta Páscoa durante todo esse tempo, até que Jesus também, como judeu, ele também celebrou a Páscoa. E nessa Páscoa, em particular, diz aqui que Jesus chama os seus discípulos e diz a eles para que eles saiam e vão até um determinado lugar, que haveria um homem com um cântaro na mão, e para que eles seguissem este homem até a casa dele e ali perguntasse ao dono da casa aonde eles celebrariam a Páscoa, que eles preparassem aquele lugar. Então, talvez alguém pergunte assim, poxa, mas como é que eles vão saber quem é o homem, como é que é o cara que está lá pegando um cântaro e eles vão ter que seguir essa pessoa? Vejam, não sei se os irmãos se lembram, quando Jacó ele vai ao encontro da sua esposa Raquel, ele encontra ela justamente num poço. E ali ela guardava os homens chegarem para tirar a pedra do poço, para que ela pudesse tirar água. Era hábito as mulheres fazerem esse serviço, de ir ao poço e tirar água. Quando Jesus vai a Samaria, ele chega a que hora? Meio-dia num poço, e quem ele encontra lá? A samaritana. Por quê? Porque era uma hora, aquele momento era onde as mulheres tinham essa incumbência de tirar água do poço. Então, não seria difícil para eles identificar no meio daquelas mulheres um homem tirando água do poço. Então, seria fácil para eles identificar, porque senão Jesus teria que dizer, olha, vai ter um homem de roupa branca, de chapéu na cabeça, ou com cântaro marrom pintado de branco. Ele teria que dar características daquilo para que eles soubessem quem era o homem. Mas ele não precisou dizer por quê? Porque aquela era uma tarefa das mulheres. Então, um homem no meio das mulheres com cântaro seria fácil dele identificar. Então, eles vão e ali eles identificam aquele homem que iria segui-lo para que eles o levassem até onde Jesus queria celebrar a Páscoa. Eles vão até um lugar onde chamam, a Bíblia fala de um cenáculo. Aqui diz assim, então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, e aí fazei os preparativos. E diz a palavra, indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. Então, nós fomos lá em Israel, nesse local onde é o cenáculo. Então, queridos, o que eu gostaria que os irmãos entendessem é que, muitas vezes, nós vamos ver filmes, vamos ver cenas, fotos de locais lá em Israel, aonde dizem, olha, aqui Jesus celebrou a primeira Páscoa, a última Páscoa. Aqui Jesus chorou. Aqui Jesus se ajoelhou. Aqui Jesus foi. Então, alguns lugares eles têm evidências arqueológicas de que realmente coisas aconteceram naquele lugar. Por exemplo, quando se fala no Monte das Oliveiras, o monte não saiu do lugar, o monte está lá. Quando se fala do Monte Moriá, o monte não saiu do lugar. Quando fala do Vale de Cedron, ele não saiu do lugar, ele continua lá, não tem mais água no vale, mas ele continua lá. Então, mas alguns lugares são supostamente entendido que ali poderia ter acontecido isso. Então, quando você vai a Israel e vai lá, o guia vai te levar num cenáculo. Aquele cenáculo não tem 2000 anos. Ele tem
aproximadamente 900 anos. Ele foi reformado, foi criado, e ali se acredita que ali Jesus foi naquele lugar. Ele foi ali com seus discípulos e ali ele celebrou a ceia. E o que acontecia naquele momento em que eles estavam se preparando para celebrar a Páscoa? Ali, os principais dos sacerdotes, os escribas, queriam matar Jesus. E por que queriam matá-lo? Porque ele estava pregando a palavra, o evangelho do reino de Deus, e estava conquistando muitos fiéis adeptos que estavam se convertendo. Então, os judeus ali, que inclusive estavam sob o domínio romano, eles tinham muito medo de perder ali aqueles que estavam junto deles e pagando impostos, servindo a eles. E eles, quando veem eles se convertendo e seguindo a Jesus, e Jesus se proclamando, autoproclamando rei do reino de Deus, e eles não entendiam essa palavra, essa colocação de Jesus, então eles queriam matá-lo. Mas eles estavam preocupados com o quê? Naquele momento, eles estavam se preparando para celebrar a Páscoa, a ceia. Então, vinha uma multidão, porque todos iam ali para Jerusalém para celebrar essa Páscoa. Então, eles estavam com medo de que, se eles matassem a Jesus naquele momento, eles poderiam ser ali perseguidos e até uma revolta do povo contra eles. Então, eles estavam com medo. Então, eles disseram: vamos aguardar que essa Páscoa passe e ali, então, a gente pode matá-lo. Sei que ninguém, não tenha tanta gente para nos condenar e para vir em cima da gente. E ali, então, eles esperam acontecer. E nesse tempo, então, os discípulos vão, preparam a Páscoa, e aqui, como nós lemos, então, Jesus vai ao cenáculo, junto com os seus discípulos, a Páscoa já preparada, a mesa já preparada. E o que tinha naquela mesa? Aqueles mesmos ingredientes em que Deus tinha ordenado a Moisés para que ele fizesse, celebrasse. Deveria ter um cordeiro? Sim, deveria ter um cordeiro. Deveria ter os pães ázimos? Sim, deveria ter pães ázimos. Tinha vinho? Sim, tinha vinho. Então, todos aqueles ingredientes, tinha ervas amargas? Tinham ervas amargas. Então, apesar de ser uma festa de celebração com algumas lembranças ruins, ela era uma festa de celebração e de alegria, porque eles olhavam para o passado e viam que o passado foi duro, escravos ali no deserto, mas quando eles olhavam para frente, eles viam a libertação, quando Deus os tira da terra do Egito e vão para uma terra prometida. Então, eles saem da escravidão para a libertação. Ali já estava Deus preparando este povo para esse momento aqui que nós estamos agora, aqui vivendo esse momento. Jesus, assentado à mesa com seus discípulos, celebrando esta Páscoa, celebrando essa ceia dessa Páscoa. Então, ali tudo já era uma preparação para aquilo que iria acontecer com o próprio Jesus, sendo ele o Cordeiro, como João Batista chamava: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eles preparam a Páscoa e ali, então, diz que chegou a hora e pôs Jesus à mesa com ele os 12 apóstolos. Então, estavam na mesa 13 homens ali reunidos para celebrar a Páscoa, para celebrar esta ceia. E ali Jesus, então, ele faz uma colocação e ele diz assim:
desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Ele já sabia que aquela seria a última Páscoa que ele celebraria. Daí, então, nós temos os diversos títulos que são usados para esse texto. Então, uns chamam de Ceia do Senhor, a Santa Ceia, a Última Ceia. Então, são várias denominações para este fato em particular. Então, ele cita, mas para nós sabemos que ela foi a última celebração de Jesus, mas não para nós. E ali, então, começa essa celebração. Então, o que eles celebravam lá no deserto? A saída da escravidão para a libertação. Então, eles tinham um motivo para celebrar e para comemorar. E o que estavam sendo celebrado nesse momento com Jesus? Exatamente a mesma coisa. Até um certo momento, quando eles são surpreendidos por Jesus com a fala de Jesus. Porque até então tinha todo um ritual para celebrar aquela Páscoa. Tinha leitura ali que era feita, tinha as taças que eram tomadas. Então, até hoje, os judeus celebram tomando 4 taças. E eu não quero entrar nesse assunto agora, porque teria que abrir a Bíblia e mostrar para vocês, mas até hoje são 4 taças que eles tomam e cada uma tem um significado. E ali, então, Jesus começa dizendo que ele estava desejoso de comer aquela Páscoa com seus discípulos. Ele queria, porque ele estava ansioso por aquele momento, porque ele sabia que seria a sua última Páscoa. E acredito que a maior ansiedade dele era transmitir aos 12 aquilo que ele queria falar, aquilo que ele queria revelar. Então, ele diz, porque vos digo, não comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, ele está dizendo, a última taça, a 4ª taça, eu vou tomar junto com vocês lá no reino de Deus. Então, eu não sei como que é que nós vamos celebrar essa Páscoa junto com Jesus, tomar essa ceia com ele, mas aqui ele diz que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E então ele continua, tomando o cálice, havendo dado graças, disse, tomai-o e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Então, alguém pode dizer, mas ele não falou ali para trás, é chegado a vós o reino de Deus? Mas o que ele está falando é da consumação, aonde o reino de Deus será estabelecido de uma forma plena e total, e ali então se cumpre a palavra e a missão do Cordeiro de Deus até que isso aconteça lá no céu. Até aí, nada havia saído fora do tradicional. Até aí, tudo estava acontecendo de uma forma natural. Só que agora, aqui no versículo 19, é que vem a surpresa para todos eles. E ele diz assim, e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Então, até aquele momento, eles celebravam, tinham aqueles ingredientes da Páscoa, mas jamais eles teriam pensado que aquele pedaço de pão poderia estar simbolizando o corpo de Cristo. E ali, então, ele se surpreende com aquela revelação de Jesus, e ele ainda diz, fazer isto em memória de mim. Mas espera um pouco, a gente só tem a memória de quem já morreu. E ele aqui está dizendo, fazer em memória de mim. Então,
Essa era a intenção de Jesus quando ele estava celebrando e ensinando o que seria aquela ceia a partir daquele momento. E ele dizia, então, agora vocês vão tomar essa ceia, e quando pegar nesse pão, vocês estarão comendo o meu corpo. Vocês estarão partindo comigo, participando comigo dessa comunhão e desse partir do pão que a partir de hoje vai representar para vocês não mais o Cordeiro Pascal lá do Egito, mas agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ele continua e diz, semelhantemente, da mesma maneira, assim ele tomou o cálice depois da ceia. Então vejam que havia um cálice que ele pega e parte e diz para tomá-lo. Depois da ceia vem um outro cálice, que faz parte daqueles 4 que eu falei para vocês. Pois quem tiver interesse, entra lá no Google, pesquise sobre as 4 taças. E ele diz, este cálice, este outro cálice, este novo cálice que eu estou tomando, ele é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então, ali o Senhor está selando o qual é o verdadeiro motivo da celebração da ceia a partir daquele momento, que deixa de ser uma celebração de passagem da escravidão para a liberdade, e agora passa a ser da escravidão do pecado para a libertação do pecado. Então, agora ela tem o mesmo simbologia, mas uma outra conotação daquilo que Cristo quer. Então ele diz, nós estamos falando de morte e de ressurreição. 3 dias antes, Jesus estava falando de morte. E ali, então, ele seria levado à morte, porque era necessário o quê? Que houvesse derramamento de sangue. Então, o derramamento de sangue, diz a Bíblia, que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão dos pecados. Então, assim como aquele cordeiro que era morto lá no deserto, e todas aquelas Páscoas que foram celebradas até então, que aquele sangue era para representar o sangue nos umbrais das portas que livrou o povo hebreu da morte. E agora, o sangue de Jesus, representado neste cálice, ele estabelece um novo testamento, ou uma nova aliança, que diz, quem beber deste cálice, os seus pecados serão perdoados. O que ele estava querendo dizer? Quem crê nesse sacrifício que eu estou fazendo, que este sangue, assim como livrou os hebreus da morte, vai livrá-los da morte do pecado. Salvar o homem do castigo da morte por causa do pecado. Então vejam, meus amados, que quando Adão e Eva comem do fruto, naquele momento Deus já tinha todo um plano traçado para resgatá-los. Deus não queria que eles saíssem dali. Deus não queria que eles fossem expulsos do paraíso. Deus criou tudo aquilo para eles. Criou tudo aquilo para nós. E Deus não tinha intenção nenhuma de que nós não desfrutássemos daquilo que ele fez e entregou a nós. Ele diz lá no Salmo, acho que o Salmo diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele ao homem. Ele entregou para nós, porque ele queria que nós tivéssemos
uma vida boa, agradável, perfeita, de comunhão com Deus. Mas quando aquela comunhão é quebrada, Deus imediatamente entra com um plano B, ou é a A, não sei o que seria, mas era o plano de Deus para resgatar. Então, quando ele institui aquela Páscoa, ele já está apontando para Jesus. Ele já está mostrando que era para nós entendermos aquele povo que estava sendo preparado, aquele povo que estava sendo purificado, compreendesse que havia um plano de Deus até chegar agora aqui onde nós estamos, em Jesus. E ali, então, ele estabelece um novo tempo e uma nova forma de celebrar esta ceia. Então, ele diz: este pão é o meu corpo, e este vinho, este cálice, é o meu sangue. E esse sangue vem estabelecer uma nova aliança, um novo testamento. Então, ele estava prevendo aquilo que iria acontecer, que era a sua morte, e estava preparando todos aqueles homens para que eles pudessem, saindo dali, anunciar a todos o que seria, a partir daquele momento, a ceia do Senhor, a Santa Ceia, a Páscoa. O nome, queridos, é o que menos importa nisso tudo. O título que se dê é o que menos importa nisso tudo. O que mais importa é nós entendermos o propósito de Jesus quando ele faz isso tudo. Quando ele estabelece esta nova aliança para que nós pudéssemos compreender o que é que Jesus veio fazer. Aqui, então, ele encerra um ciclo de vida e inicia um outro a partir desse momento. Na sexta-feira, o diabo, Satanás, cantou a vitória, mas a sua vitória durou muito pouco tempo. Por 2 dias ele celebrou, cantou e saiu cantando a vitória, dizendo que tinha acabado com tudo, mas mal ele sabia que no domingo haveria o quê? A ressurreição de Jesus Cristo. Então, o fato mais importante da celebração é celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o maior ato, o maior momento da nossa celebração. Porque tudo isso aconteceu e poderia ter sido até o momento da morte de Jesus naquela cruz. Porém, se ele não houvesse ressuscitado, nada disso teria nenhum sentido. Seria apenas mais um homem crucificado. Mas isso tudo traz para nós uma nova esperança, porque ele ressuscitou. Então, a celebração da Páscoa para nós é ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a nossa Páscoa. Então, lá em Coríntios, parece que Paulo diz assim: Cristo, a nossa Páscoa. Então, é isso que nós temos que entender. É isso que nós precisamos compreender. É isso que nós precisamos ter consciência do que é que nós estamos falando, o que eu estou fazendo, o porquê eu estou fazendo e para quem eu estou fazendo. Porque não é simplesmente pegar um pedaço de pão e pegar um cálice e comer e tomar e dizer: ah, eu celebrei a Páscoa, eu participei da Páscoa. Então, meus amados, nós fazemos a nossa festa dia 14, que ela tem controvérsias de todos os lados, porque dia 14 vemos muitas igrejas celebrar a ceia
no primeiro domingo, no segundo, no primeiro sábado. Tudo isso são medidas que são doutrinárias das igrejas. Mas o importa é o seguinte, é saber o que nós estamos celebrando, por que fazemos e por quem fazemos. Então ele diz, fazer isso em memória de mim. Então é lembrar que naquele dia Jesus estava anunciando a sua morte e ele foi até o fim. E nessa morte, nessa ressurreição, é que nós temos vida hoje e vida eterna. Porque se ele não tivesse ressuscitado, nós estaríamos condenados eternamente. Eu vou dar uma pausa aí, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, abra o microfone, fale. Eu vou só continuar mais um pouco e já vou estar encerrando. Se ninguém falar nada, eu vou continuar. Pastor, diga. Eu só queria entender, o senhor já falou a respeito disso, mas eu não lembro. Como é que o senhor chegou ao dia 14 de abril da Páscoa? Porque tem lá que diz o dia X, de Y e tal, e o senhor colocou isso já em outros cultos, mas eu gostaria de gravar aqui para mim como é que o senhor chegou nesse... Até para conversar com outros irmãos. Então vamos lá. Quando Deus chama Moisés, né? E para fechar os microfones aqui. Quando Deus chama Moisés para dar a instrução a ele para celebrando a Páscoa, e lá isso está em Números 12, se eu não me engano, ele diz para Moisés e diz assim, olha, no primeiro mês de Abib, no 10º dia, vocês vão separar um carneiro, um cordeiro. Nesse dia, vocês vão preparar esse cordeiro e no 14º dia desse mês, vocês vão sacrificá-lo. E vão pegar esse sangue e vão passar nos umbrais da porta. E ali vocês vão celebrar a Páscoa. Vão assar esse cordeiro. Então ele diz, se tiver uma família muito pequena, junta com outra e junta um cordeiro e coma. Se tiver uma família grande, pega o cordeiro e coma. Então, essa orientação do dia 14 de abril foi para os judeus naquele dia que Deus determinou que fosse assim. Então, se a gente for falar dia 14 de abril, vai cair quarta-feira da semana que vem? Não. Por quê? Porque naquela época eles usavam o calendário judaico, hebreu. É diferente do calendário gregoriano. Então, nós não somos judeus, né? Não somos judaizantes, então nós não estamos aqui levando ao pé da letra, porque senão teríamos que celebrar domingo retrasado, que foi a Páscoa dos judeus. Porque no calendário deles, aquele dia foi o dia 14 de abril. Ok, Constantino? Está em Números... Obrigado, pastor. Fico satisfeito. Eu acho que é número 12. Números 12. Números 9, versículo 5, fala do dia 14, né? Do 3 também. Então, leia o livro de números lá que vocês vão se entender por que né? Amém? Certo. Amém, pastor. Obrigado, entendi. Então, tá bom. Mais alguém tem algum comentário, quer fazer alguma pergunta? Posso continuar? Vamos fechar os microfones, vamos em frente?
Bom, o que acontece naquela celebração? Como eu falei para vocês, vocês bem lembram, os principais ali, os sacerdotes, os escribas, queriam matar Jesus. E eles queriam que esperar passasse aquela Páscoa, porque aí teria menos gente na cidade e eles poderiam fazer e seriam menos perseguidos. Só que diz aqui a palavra que o Satanás entrou no coração de Judas. E diz a Bíblia que Jesus, naquela celebração, após ele fazer aquela declaração do meu corpo, do meu sangue, e pegar o outro cálice e dizer que era o cálice de uma nova aliança, de um novo testamento, ele pega todo mundo de surpresa e diz assim, olha, mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Olha que coisa terrível. Você está sentado, imagina você sentado com a família, os amigos, num almoço gostoso, e de repente vem uma notícia dessa e diz, aqui no meio tem alguém que é traidor. Aqui no meio alguém que está armando uma cilada para a gente. E aquilo causa naqueles discípulos uma certa preocupação, porque eles começam a se perguntar, por acaso sou eu, Senhor? Sou eu? Então vejam, diz assim, quem não deve não teme, não é assim que diz o ditado? Então, por que será que eles se preocuparam e acharam que era um deles? Porque ainda não estavam perfeitamente convictos daquilo e estavam assustados com aquilo que Jesus havia dito, que ele iria morrer. E eles já estavam pensando, mas se aquele que vem como rei dos reis, se aquele que vem, como diz, que fez tantas maravilhas, que estabeleceu aqui entre nós uma nova doutrina, colocou palavras que nós... E agora ele diz que vai morrer, como é que ficamos nós? Então isso causa, queridos, uma dúvida no nosso coração quando nós não entendemos a palavra de Deus. Por isso que muitos crentes ainda são impostores, né? Para usar a palavra de pregação de domingo, que se acham, não sei se eu estou salvo, eu não sei se eu estou agradando a Deus, eu não sei. Amados, nós temos que crer na palavra de Deus. Nós temos que entender que aquilo que Deus falou, revelou, é definitivo. É lei para a nossa vida. Ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós temos que crer que ele vai estar conosco todos os dias, enquanto nós estivermos fazendo a sua vontade. Então, aqui ele causa no coração de muitos essa dúvida, será que sou eu? Será que sou eu? E Jesus, para dirimir aquela dúvida e tirar, ele diz assim, aquele que mete a mão no prato comigo, esse é o que vai me trair. Será que Judas perguntou, será que sou eu, Senhor? Ele não deve ter perguntado, porque ele sabia que era ele. Porque ele já tinha combinado com os sacerdotes, e ele vai lá e diz assim, olha, eu tenho um plano aqui, eu posso entregar ele para vocês. Então, ele traiu a Jesus, andou com Jesus, caminhou com Jesus, viu os milagres de Jesus, ouviu a pregação de Jesus, mas não creu em Jesus. E hoje em dia, há muitos Judas assim, não de ponto de traição, mas é uma traição quando nós não cremos nesse sacrifício que Jesus ia fazer. Ele estava se preparando há 3 dias da sua ressurreição, mas ele estava a poucas horas da sua morte. Então, essa dúvida que surge muitas vezes no nosso coração é como uma traição a Jesus, é negar o sacrifício que Jesus fez. Por isso que nós temos que entender a palavra de Deus na sua essência.
para que não haja dúvida no nosso coração. Quando há dúvida é porque nós não temos certeza, não conhecemos aquilo que nós estamos fazendo. Então, ele vai, cita aquele fato, e todos já conhecem a história, ali com Judas, Judas vai, mete a mão no prato, e ele diz, olha, aquilo que você tem que fazer, faz logo. Não enrola. Eu sei que você vai fazer mesmo, então vai. E Judas vai, então, e faz. Saindo dali, para onde eles vão? Eles vão para aquele texto que eu li. Eles vão para o Getsemane. Então, terminou a ceia, cantaram o hino, celebraram, se abraçaram. Naquela época não tinha Covid ainda. Eles puderam se abraçar, se beijar, e dali, então, eles seguem para o Getsemane. O Getsemane, ele fica no Monte das Oliveiras, né? No lado leste de Jerusalém, ali numa área reservada, uma área própria ali, e Getsemane significa prensa de óleo, prensa de azeite. Essa é a tradução da palavra hebraica Getsemane. Então, Jesus se dirige com eles ali, e ali Jesus se afasta um pouco dos demais que estavam com ele, e só Pedro, Tiago e João acompanham Jesus. E ele se isola ali para orar, e ele diz para eles, espera um pouquinho aqui e vamos orar. E diz que ali, então, Jesus, ele é posto em agonia, diz a palavra. Então, ali naquele momento, ele, como homem, se angustia e começa a sentir a dor daquilo que ele iria passar. Ali, então, ele sente realmente o peso daquilo que ele iria sofrer, daquilo que ele iria acontecer com ele. Então, aqui vem uma parte humana de Jesus. O lado humano de Jesus, onde ele se angustia, onde diz que a ponto de o seu suor tornar-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então vejam que a agonia dele foi tão grande, tão profunda, a ponto do seu suor se transformarem em gotas de sangue, né? A medicina explica isso de uma maneira científica, qual é o fenômeno que ocorre, mas o que nós temos que entender é o seguinte, naquela hora, Jesus começa a sentir a dor do pecado que estava sendo jogado sobre ele, do nosso pecado, do pecado de toda a humanidade. Ali ele começa a sentir realmente a dor que ele iria, daquilo que ele iria passar. E ali, quando ele está com os seus discípulos, ele ora em particular, quando ele retorna, encontra os três ali, de que maneira? Dormindo. Da mesma maneira como muitos se encontram hoje, dormindo. Nós estamos num momento difícil, terrível, como estava naquela época, a ponto que Jesus estava sendo já levado para ser crucificado. Ali um momento difícil, uma outra situação, mas um momento crítico. E hoje nós estamos vivendo um momento crítico, um momento difícil em todo o mundo, e muitos ainda se encontram como Pedro, Tiago e João, estão dormindo. Não estão percebendo o que está acontecendo. Deus está enviando algo para que a gente acorde, para que muitos se arrependam, para que muitos entendam a importância desse momento que nós estamos vivendo, assim como era importante aquele momento. Então, ele, por 3 vezes, ora, volta, e por 3 vezes ele encontra quem? Os discípulos dormindo. Agora, queridos, Jesus não vai vai voltar 3 vezes. Ele vai vir só mais uma. E será a última, para levar a sua igreja.
E aqueles que estiverem dormindo vão ficar. Aqueles que não tiverem azeite na sua lamparina vão ficar, porque a porta vai se fechar. Mas aqueles que estão preparados, aqueles que sabem exatamente o momento que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos nos preparando, para que nós estamos nos preparando, esses então vão encontrar com Jesus lá no céu e vão ser convidados a entrar no gozo do Pai. Nós vamos parar por aqui hoje. Que Deus abençoe os irmãos. Espero que tenha sido claro. Se houver alguma dúvida, os irmãos, amanhã nós não teremos a nossa reunião de oração. Eu vou continuar com a parte 2 e vou continuar e nós vamos até a crucificação e a ressurreição de Jesus. E nós encerramos, não sei se amanhã, se quinta, se sexta, se segunda, mas enquanto Deus for dando, nós vamos caminhando. Então, amanhã, ao invés da nossa reunião de oração às 21, nós vamos ter continuação do nosso estudo sobre Jesus Cristo, a nossa Páscoa. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Fique à vontade. Então, o horário vai ser o mesmo, simplesmente vai ter a continuidade da pregação de hoje. O horário vai ser o mesmo, 21 horas. O horário de amanhã? Isso. 21 horas, mesmo horário. Tá bom, então. Bom? Mais alguém quer falar alguma coisa, meus irmãos? Não? Então, vamos encerrar, né? Vamos orar e vamos encerrar. E que o Senhor nos abençoe e que a gente possa estar se preparando. Amanhã eu devo mandar uma mensagem para toda a igreja, dizendo da nossa Páscoa no dia 14, e será da mesma maneira como nós celebramos o ano passado. Cada um vai fazer o seu pão, vai preparar aí o seu suco de uva, vai preparar a mesa mais bonita que você puder. Prepare ali, quando eu digo mais bonita, que não precisa comprar talher de prata e cristal da Boêmia, porque a mesa que Jesus estava era de madeira, as taças eram de madeira e não tinha toalha. Então, não é isso que eu estou dizendo, viu? Mas é fazer de coração, fazer o melhor para o Senhor, preparar a nossa mesa, e nós vamos fazer da mesma. Nós vamos transmitir ao vivo, não vai ser. Nós vamos ter um louvor, momento de louvor, e depois, então, a celebração da nossa ceia da Páscoa, e aí encerraremos. Então, será na quarta-feira, dia 14, às 20 horas. Então, peço que os irmãos já vão se preparando, né, para estarem prontos. Amanhã eu devo divulgar isso aí, amanhã ou depois um vídeo para falar sobre isso, e orientar aí, já começar a orientar o povo para se preparar. Amém? Amém. Pastor Cieli, pode encerrar? Amém, pastor. Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai, porque quando nós celebramos, Senhor, a Páscoa, não é a Páscoa antiga, onde o cordeiro era colocado na terra. Hoje nós celebramos a Páscoa sem o cordeiro, porque o Senhor é o cordeiro, sempre será o cordeiro que tira o pecado do mundo e ressuscitou. E por isso nós celebramos, Senhor, ó Pai, a ressurreição de Cristo. Te pedimos, Senhor, que nós possamos ter entendimento e que esta Páscoa, Senhor, como todas as outras, mas essa possa ser uma Páscoa especial para o teu povo, para que nós possamos, Senhor, sermos cobertos, Pai, com a tua bênção, porque nós estamos obedecendo e fazendo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Fazer isto em memória de mim. E nós iremos fazer, e iremos comemorar essa Páscoa em memória do nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós louvamos o teu nome e te pedimos, dá a cada dia entendimento para nós e que nós possamos, Senhor, a partir de agora nos preparar. Que dia 14 possa ser, Senhor, apenas uma data, mas nós possamos, todos esses dias, estar com nossos pensamentos, nossos corações voltados, Senhor, pelo seu sacrifício e pela ressurreição de Cristo Jesus. Nós louvamos, Senhor, o teu nome. Dá entendimento, Senhor, ao pastor Ricardo, para que ele possa, Senhor, ser instrumento, Senhor, do teu poder sobre nossas vidas. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Deus amém. Ô, Renato, o que eu faço para gravar isso aqui no YouTube agora?